Oi, bom dia, meu povo, a paz e a graça do Senhor Jesus. Que essa paz do Senhor Jesus, essa que excede todo entendimento humano, ela esteja sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nesta manhã abençoada de sexta-feira, finalzinho de semana chegou, agradecemos ao Senhor pela noite, pelo sono, por este novo dia. Agradecemos ao Senhor por esta semana, uma semana de bênção. Até aqui nos ajudou o Senhor e Ele vai continuar nos ajudando, porque Ele é bom o tempo todo. E hoje o pãozinho diário está no Salmo 139, o versículo do 13 ao 24, que nos diz assim: Pois possuístes meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entristecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás deserto o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti. Os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço, ó Deus, aqueles que te aborreceram, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço e completamente tenho o expor inimigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prove-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha aí, né? O salmista Davi, né? Esse salmo, ele trata-se da onipotência de Deus, né? Vai falar da grandeza do Senhor, porque Deus é tão grande que Ele nos vê desde o ventre da nossa mãe. Ele nos escolheu, Ele nos sonda, Ele me escolheu e te escolheu. Foi desde o ventre da nossa mãe. Ainda informe, né? Ainda que ainda não esteja nem formado como gente, como ser humano, dentro do útero da mãe, Ele já conhece. Ele já traçou o nosso destino aqui na terra. Ele já sabe do que se trata, né? Ainda que nós nem abre a boca. Se nós não abrirmos a boca, só pensar, Ele sonda os pensamentos, né? Agora o salmista Davi, sabendo de tudo, né? Sabendo que Deus, Ele conhece a nossa vida. Ele sabe o que vai acontecer amanhã conosco. O salmista Davi disse: vê se há em mim. Ele pediu para que o Senhor sondasse ele e observasse se tinha nele algum caminho mau, para que o Senhor viesse guiar ele pelo caminho eterno, pelo caminho da justiça, pelo caminho direito, né? O Salmo 139, ele tem como tema central a onipotência e a onipresença de Deus, né? Porque Deus, ele é onipotente. Onipotente por quê? Porque Ele é poderoso. Onipresente por quê? Porque Ele é
está presente em todos os lugares. Os olhos dele estão como chama de fogo, contemplando toda a terra. Ele está nos vendo. Ainda que a gente se esconda de qualquer ser humano, mas de Deus nós não conseguimos esconder nada. Ele é onisciente porque ele sonda, ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos em nossa cabeça. Então, de Deus nós não podemos esconder nada, né? Aqui o salmista Davi, ele descobriu que Deus conhece todos os nossos pensamentos, né? Ele sabe o que nós estamos pensando, seja bom, pensamentos bons, seja pensamentos ruins. Deus, ele sabe. Ele sabe, né? Muitas das vezes ele não permite que nós tenhamos algo, ele não dá algo, porque ele sabe lá na frente, né? Sempre eu vejo testemunhos de pessoas que foi na presença do Senhor, Deus abençoou de forma tal, né? A qual a pessoa foi ricamente abençoada por todas as áreas, mas tem momentos que a pessoa fraqueja e deixa Jesus. Por algum motivo a pessoa deixa. E agora passa a viver como se não conhecesse Deus. E achar que Deus não está vendo. Mas ainda bem que tem pessoas que Deus ainda resgata, traga de volta para a presença dele, né? E torna a abençoar, né? E quando nós nos afastamos dessa presença maravilhosa de Deus, nós ficamos desprotegidos, desprovidos, estamos sujeitos, né? A cair na mão do adversário, aleluia, sem ter quem resgate, né? E o salmista Davi, tendo esse reconhecimento, agora ele não queria mais viver naqueles pecados que ele vivia antes. Ele disse, me sonda e vê se há em mim algum caminho mau. Antes que ele pecasse, ele já estava pedindo ao Senhor que não deixasse, né, guiasse ele pelos passos certos, que ele andasse, né, na vereda da justiça. Aleluia. Louvado seja Deus, né? Como ele é onisciente, onipotente, onipresente, e ele está em todos os lugares, né? Ele mostra que Deus tem não só todo o poder, mas também toda a sabedoria, né? Além de Deus ser poderoso, ele é sábio. Deus é tão sábio, ele é o dono da sabedoria, né? Ele disse para Salomão, pede o que queres. O que Salomão pedisse, Deus ia dar. Porque se Deus perguntou, ele deu livre-arbítrio para ele agora pedir o que ele quisesse. Mas Salomão, ele não quis pedir a Deus riqueza. Ele pediu sabedoria. Porque para lidar com um ser humano lidar com o outro, tem que ter muita sabedoria. E a sabedoria que vem do alto. Não aquela sabedoria que vem do homem, porque a sabedoria humana falha, fracassa, mas a de Deus não. E Deus dando sabedoria, ele dá de forma tal que nós vamos conseguir fazer tudo, né, com a sabedoria divina, né? O Senhor, ele é capaz de desenvolver o ser humano no ventre da sua mãe, né? E acompanhar o seu destino até o fim da sua vida. Olha só, quando nós começamos a imaginar um ser humano, né, através de um espermatozoide, que são vários espermatozoides, mas um só fecunda. Esse é escolhido por Deus para fecundar. Por isso que o salmista Davi diz que ele nos conhece ainda informe, porque Deus, né, é tão poderoso que a gente observa assim uma criança como é formada no ventre da mãe, para depois a gente se formar em um adulto desse porte. Isso é coisa para Deus. Só Ele mesmo, que é soberano e sábio. Deus é sabedoria.
Deus é amor. Só Deus para fazer certos tipos de coisa, irmãos. Né? Ainda tem pessoas que não acreditam na existência desse Deus Todo-Poderoso. Ai de nós, nação, se não fosse o poder de Deus e as misericórdias dele. Né? A onisciência de Deus, ele permite que ele veja o nosso futuro. Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente, comigo e contigo. Por isso que às vezes ele não dá nada, ou então ele dá para depois a gente ver a glória dele, porque ele já sabe o que vai acontecer amanhã entre eu e você, né? Na vida de qualquer ser humano, ele já sabe, né? A gente fica curioso para saber de algo, mas Deus já sabe de tudo. Não se desespere que se não aconteceu algo que você tanto almeja, não é o teu tempo, não é o meu tempo, é o tempo de Deus. Não é da forma que nós queremos, é da forma que Ele quer. Aleluia. Se Deus, Ele sabe e conhece todas as coisas, inclusive o nosso futuro, e se Ele sabe o que é melhor para nós, por que então não construí-lo quando estamos diante de uma encruzilhada da vida, sem saber que rumo tomar? Aleluia. Deus, Ele sabe. Se você está num labirinto, vivendo hoje num labirinto, vivendo hoje numa dificuldade, que você não sabe como vai se proceder, não sabe como sair desse labirinto, Deus, eu vim te apresentar hoje um Deus que Ele é onisciente, onipotente, onipresente, e Ele vai criar meio, situação para te tirar desse labirinto e te dar escrever uma nova história para você. Aleluia. Você poderá se valer da opinião do Senhor, buscando na sua palavra, né? Também orando a Ele, pedindo a sua orientação e guia, viu? Você pode orar e pode também ler a palavra, porque Deus fala. Através da busca em oração, você fala e Ele te responde. Você lê a palavra, é Ele falando conosco. Então nós temos, diante das dificuldades, nós temos que buscar o Senhor de alguma forma. Tem que buscar, né? Orando, seja lendo a palavra, né? Seja fazendo um propósito com Ele, né? O salmista também, nele termina a sua poesia rogando ao Senhor que o guie pelo caminho eterno, como deve ser também a nossa oração. Devemos buscar a direção do céu para andarmos nos caminhos desta vida com segurança. Oh, aleluia! Né? Que nós devemos buscar a direção do céu. Vai fazer algo hoje? Busque a direção em Deus. Ele te dá a direção certa. Aleluias. E com a certeza de que, acima de tudo, eles estão nos conduzindo rumo à eternidade. Que Deus em Cristo continue nos abençoando e direcionando os nossos passos e nos levando rumo, né, o caminho eterno, que é o caminho do Senhor. Amém? Deus abençoe, que o Espírito Santo venha falar mais profundamente aos nossos corações através da palavra. Louvado seja Deus.